Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Tudo bem com vocês? Comigo, sempre tudo muito bem, graças a Deus. Melhor agora falando com vocês. Não tenho dúvida disso, porque eu amo falar com vocês. Gosto de estar aqui. Sinto saudade de falar com vocês. Amigas e amigos, não tenham medo daquilo que vocês querem conseguir. Mesmo que vocês achem que seja assim uma coisa impossível. Não tenham dúvida. Não bote dúvidas em nada. Será que vai dar certo? Será isso? Tira o será. Aprende, meus amigos, a escutar a voz de Deus. Ele não chega gritando no teu pé do ouvido e falando: ó Maria, ó José, é assim que tu tem que fazer. Mas você sente alegria, você sente paz, você sente aquela vontade gritando no seu coração. Aí quando você sente aquela vontade, o que é que você faz? Mas será? Eu senti uma vontade de fazer tal coisa, mas eu não vou fazer não, porque eu acho que não dá certo. Não bota dúvida. Você não pode duvidar do universo. Você não pode ter medo de nada nessa vida. Ontem eu estava estudando o limite zero, que quando eu vou gravar, eu sempre estou vasculhando o limite zero, sempre estou vasculhando o Damon Hills, que eu gosto. E lembrei de uma historinha minha. Você vai falar: lá vem Zilda com as suas histórias. Eu venho com as minhas histórias para que sirva de exemplo para vocês. Para que eu tenho 71 anos de conhecimento, de inteligência e que passei na minha vida e que botei na minha vida até hoje. Eu não sou uma mulher de 71 anos vivendo por viver. Eu não sou uma mulher de 71 anos que eu vou abrir a gaveta do meu armário para tomar um monte de comprimido. Mas tudo isso eu vou contar para vocês. Por que eu não tomo mais esse monte de comprimido? Eu tomava 9 por dia. Hoje eu não tomo nada. Meu comprimido, ó, vem dali, que ele é meu comprimido. Deus! Não tenho religião, amigas, eu tenho um Deus todo-poderoso. Então a minha historinha. Hoje as pessoas, tudo as pessoas acham uma dificuldade. E o grande bicho-papão do ser humano é fazer o abençoado concurso público. Quando fala no concurso público para o povo, parece que estão falando coisa do outro mundo. Pode ser um concurso da prefeitura. Mas será que eu vou passar? Eu não vou passar. É difícil. E mesmo tem os outros lá dentro que vai passar por causa que é irmão de fulano, que é filho de fulano, que trabalhou para ciclano. Se é um estadual, não vai dar. Tem muita gente disputando. O federal, ninguém nem pode falar em concurso federal, porque se falar no concurso federal, aí pronto. Aí não passa mesmo. Deus me livrou nada, eu não vou fazer concurso federal porque eu não vou passar. Não duvide do universo. Não duvide do poder de Deus. Você está aqui, em pé, falando, viva, gesticulando, tem marido, tem filho, tem amigos. Está vivendo e está duvidando de quem você nunca poderia duvidar, que é de Deus. É assim, gente. Com esse barulho, só se eu gravar de madrugada. Ai, Deus. Não bote dúvida no que você quer. Não tenha dúvida, não tenha medo. O medo trava. O medo trava a tua vida. Quando eu fiz o concurso público, foi em 84. Concurso público federal. Você vai dizer assim: Zilda, em 84 era tudo mais fácil. Era mais fácil em 84? Será que era? Tinha 28 vagas. 1.300 pessoas inscritas no concurso público. Mas hoje tem milhões. Sim, mas naquela época era 1.300 e só tinha 28 vagas. E eu era tão inteligente naquela época, meu nome é escrito com L, é Zilda. Eu escrevia com U. Sim, de tanto que eu sabia ler. De tanto que eu sabia ler.
O que sempre foi muito bom na minha vida até hoje é que sempre eu fui curiosa. Eu sempre gostei de história. Eu sempre gostei de aprender o que era... Eu sempre gostei de conhecimento geral. Isso até hoje. Eu gosto de conhecimento geral. Então não era mais fácil. O que vocês precisam é obedecer à voz de Deus. Comenta comigo aqui, me conta, seja sincero, me conta aqui. Quantas vezes Deus já falou com vocês e vocês não obedeceram? Não é que Deus vem cochichar no ouvido de vocês e fala, olha fulana, você tem que fazer isso. Não, você quer fazer alguma coisa, você sente aquele prazer, aquela vontade de fazer e tem medo. Quando você tem a vontade de fazer, é Deus falando com você, vai, eu estou te dando o aval, vai, eu estou escrevendo aqui, vai fazer, eu estou com você. A vontade vem, aí você bota a dúvida no meio. Então, quando eu fui fazer o concurso público em 84, eu já contei em outros vídeos, mas eu tenho que contar aqui, porque tem pessoas novas que não sabem da história. Eu trabalhava a troco de comida. Eu morava no hotel e como o salário era pouco, eu não podia pagar um salário, eu não podia pagar um aluguel para morar com meus 3 filhos. Então, o que é que eu falei para a dona do hotel? Se a senhora me der um quarto para eu morar com os meus filhos, eu trabalho a troco da dormida e da comida, a troco da moradia. Ela me deu um quartinho com uma cama de solteiro, nós dormíamos em 4, mas era uma beleza maravilhosa. Era um quarto que chovia dentro, mas era a coisa mais linda do mundo. Chovia. Eu passava a noite segurando a lona para não cair água na cabeça dos meus filhos. Mas eu estava feliz, porque eu estava dentro de um quarto com as coisas mais lindas desse mundo, que é meus filhos. Eu estava dentro de um quarto com meus filhos. E eu sabia que de manhã eles tinham café, meio-dia eles tinham almoço, à tarde eles tinham lanche, à noite eles tinham janta. Eu queria coisa melhor? Não queria. Aí ela mandou eu ficar num outro hotel, que depois eu fui dona desse hotel, mas depois eu conto pra vocês a história. E à tarde, eram as 4 horas da tarde, os meus filhos estavam pedindo pão. Eu falei, meu filho, fica quietinho, não fica chorando não, porque a tia vai chegar, falta só 2 horas para a tia trazer a janta, que ela mandava a janta, pé de galinha com farinha de milho, ela mandava exatamente, farofa de milho com pé de galinha. As pessoas falavam, isso é humilhação. Não, para mim era maravilhoso. Tinha pé de galinha e farinha de milho, meus filhos comiam, tinha coisa melhor? Não tinha coisa melhor do que isso. Eu deixei lá a casa boa de São Paulo, deixei o marido lá em São Paulo, deixei os carros que a gente passeava, deixei tudo. Porque para mim, meus amigos, nada para mim nunca valeu nada a não ser os meus filhos. Não tinha casa bonita, ficou lá as casas bonitas lá em São Paulo, a casa que ele mesmo construiu do nosso gosto, ficou lá, casa com marido, com tudo, não era pai dos meus filhos, eu só queria os meus filhos. É só meus filhos, mais nada. Nisso chegou uma moça e disse assim, moça, quer comprar carneiro de Silvio Santos? A janela era baixa, eu estava varrendo o quarto. Aí falei para ela, minha amiga, se eu tivesse dinheiro para comprar carneiro de Silvio Santos, eu ia comprar era pão agora para meus filhos comer, que eles estão pedindo. Mas daqui a pouco a comida chega. Ela falou, por que você não vai fazer o concurso público? Está aberto em tribunal tal. Ela falou, e tem que ir agora, porque fecha às 6 horas da tarde, hoje é o último dia, e fecha às 6 horas da tarde. Eu não estava perto do tribunal. Eu estava um pouco longe. Quem mora em Curitiba sabe, eu estava do lado do Hospital de Clínicas. E o tribunal, lá na Vicente Machado. Eu não pensei 2 vezes. Eu falei para os meus filhos, vou deixar vocês trancados aqui no quarto. Manhã vai levar a chave e manhã está indo fazer o concurso público. Manhã vai passar. Era pago. Ela falou, a inscrição custa não sei o que, era 4, não sei o que, não lembro da moeda daquela época.
Corri para casa da minha, quer dizer, só faltava 2 horas para chegar. E eu ainda tive tempo de... Fui na casa, no hotel da minha patroa, cheguei lá e falei, Darcy, me dá 4, sei lá o quê, 4, fazia R$4, para eu fazer a inscrição do concurso público, porque hoje é o último dia. Ela olhou para mim e perguntou, como é que você vai passar se você não tem estudo? Eu falei, você vai me ensinar. Eu sei que você faz isso, que você é uma mulher maravilhosa. Ela falou, toma os R$4, vai fazer a inscrição. E quando eu saí, ela ficou batendo palmo. Eu não gosto de falar muito nisso, me dá vontade de chorar, porque eu sempre tive pessoa muito boa na minha vida. Porque eu aprendi sempre a respeitar e eu nunca encontrei dificuldade em nada. Aí quando eu cheguei lá na Caixa Econômica, que é um posto da Caixa Econômica, ficava dentro do tribunal. O guarda estava puxando as persianas, certamente para fechar. Eu botei o pé e entrei. Botei o pé na porta e segurei. Ele falou, não moça, já fechou. Falei, não moço, fechou, mas eu preciso entrar, eu quero fazer o concurso porque eu vou passar e eu tenho que ir. Eu preciso alugar uma casa para botar meus filhos. Ele olhou para dentro e falou, dona Sara, tem uma moça aqui que quer entrar e já estou fechando. Ela falou, para, deixa entrar, é só uma mesmo. E eu entrei, fiz a inscrição. Em nenhum momento eu tive medo. Quer dizer, quando eu olhei para o lugar que eu estava, para aquele monumento, quando eu vi aquele povo, eu devia ter ficado com medo porque era um povo de uma expressão diferente. Sim, diferente que eu diga assim, um povo estudado, inteligente. Eu devia ter ficado com medo. Eu não fiquei. Quando eu disse que eu tinha que fazer aquele concurso porque eu precisava de uma casa boa para criar meus filhos, eu vi que só o guarda deu uma olhada, mas não foi uma olhada de desdenho. Ele olhou assim, tipo, hoje eu entendo o que ele falou, vai passar porque Deus quer. Eu tenho certeza que foi isso que passou na cabeça do guarda, não foi outro pensamento. E eu fiz o concurso. Quando eu voltei do concurso, da inscrição, a Darcy perguntou como é que foi lá. Eu falei, fiz a inscrição, tá aqui. Até hoje eu tenho a minha fichinha da inscrição. Isso na sexta-feira já era para ser realizado esse concurso. Eu fui fazer o concurso dentro do Instituto de Educação. Para quem só tinha lido a cartilha, quem é do meu tempo, e de lá do Nordeste, que eu não sei se no Sul é assim, ou se eu estudo em todo lugar a mesma coisa, eu tinha estudado só a cartilha. Eu estudei a carta de ABC e a cartilha, assim mesmo nos matos, numa escola nos matos, e não terminei a cartilha. Por quê? Como eu não sou... O nome da professora era Rufina Nogueira. Ela perguntou para mim, Zilda, qual é a sílaba que fala mais forte no nome de Antônio? Eu não soube explicar que a sílaba mais forte era Tó, que era que leva acento, né? Eu levei 12 de bolo. Ela perguntou qual era a sílaba mais forte da palavra do nome Fulgêncio. Eu não soube falar, levei mais 12 de bolo. Aí saí correndo para casa e chorando, porque eu não aguentava mais levar bolo. Levar palmatória, que os bolos é dado com palmatória de madeira. Aí quando eu cheguei em casa chorando, meu pai voltou lá na escola, que chegou e falou, não vai mais estudar não. Se for para bater nele, eu mesmo bato. Que é a história de bater na minha filha? Então, minhas amigas, quando foi no dia do concurso, eu devia ter tido medo de ver aquelas mulheres. Até hoje elas são minhas amigas, minhas colegas. Umas já se aposentou e outra, a que mais me ensinou, a que mais me ajudou, trabalha até hoje. Trabalha até hoje, a senhora. Ela ainda não se aposentou. Eu chegava, perguntava para uma assim, você vai fazer concurso, você já trabalha? Eu sou diretora do Colégio Novo Ateneu. A outra falava, eu sou secretária na rede ferroviária. E eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas o Senhor está comigo. E me deu uma dor de cabeça tremenda. Na hora de fazer a prova,
porque entregaram as apostilhas, eu ia ler o quê? Se eu não entendia nada, que se você não sabe ler, você é cego. É a mesma coisa se você não entende de um assunto, você quer ter duas pessoas conversando, dominando aquele assunto, e você entrar no meio sem dominar nada. Quer dizer, a gente está falando um assunto e está falando outro totalmente o contrário. Assim é a pessoa que não sabe ler, é cego. Aí eu falei pro rapaz, pro fiscal, que queria ir embora, que minha filha era uma criança doente e eu precisava cuidar da criança. Ele falou, não, de jeito nenhum, você não pode sair depois que a gente fecha os portões, você não pode sair. E ali eu fiquei e o resultado saiu na sexta-feira da outra semana. Foi o único dia que eu tive um pouquinho de medo quando saiu o resultado, porque passou na televisão, que as pessoas seguissem para Vicente Machado, número tal, que estava fixado na porta do tribunal, as pessoas que passaram no concurso público. Por que eu tive um pouco de medo naquele dia? Eu acho que não foi nem medo, foi pena dos meus filhos, que os meus dois filhos começaram a chorar, meus dois filhos mais velhos começaram a chorar. Ai, mãe, agora amanhã vai comprar uma casa e nós vamos sair da casa da tia, e nós vamos ter café, almoço e janta e vamos poder brincar, porque eles não brincavam, que moravam no hotel comigo, eles não podiam brincar. Porque eu não queria deixar correndo e fazendo barulho para os hóspedes, não, eles não. Eu levantava 5 horas da manhã para fazer, porque meu emprego era cozinheira. Eu levantava 5 horas da manhã para cozinhar, eles tinham que levantar junto comigo, porque do abençoado quarto tinha que passar no meio de toda a sala, onde os hóspedes estavam para tomar café. Então eles tinham que levantar 5 da manhã e ficar sentadinhos na cozinha, os 3 sentados na cozinha, e eu trabalhando com eles ali do lado. Mas maravilhado, uma maravilha, estava trabalhando vendo meus filhos. Nesse dia eu fiquei com medo realmente, fiquei com pena dos meus filhos, não foi medo, foi pena dos meus filhos, que eu fiquei pensando, será que eu passei? Naquele dia eu botei um será, mesmo a televisão dizendo que estava lá, mas eu fui só olhar. E saiu meus 2 filhos correndo disparadamente, eu com minha filha no braço, e os meus 2 filhos mais velhos saíram correndo disparadamente para ver meu nome lá. Falei, meu Deus. Ai, e se esse nome não tiver lá, Jesus Cristo, meus filhos vão ficar traumatizados, meu Deus. Meu nome tem que estar lá, meu pai. Eles foram, viram o nome e voltaram correndo desesperados. Aí eles vinham chorando que parecia que o mundo tinha se acabado. Falei, o que será que aconteceu? Mãe, a senhora está lá. Então, eu tinha passado no 28º lugar. Era 28 vagas, eu tinha passado no 28º lugar. Quando foi, eu já recebi a carta em seguida para comparecer ao tribunal para eu ser admitida. Eita, tá tudo difícil hoje. Quando eu cheguei lá, a letra Z, tinha 2 letras Z, mas eu era Zilda, eu era a última. Era. E quando chegou a minha vez, que eu entrei, perguntaram para mim que deu o seu histórico escolar. Não tem histórico escolar. A doutora, nessa época, ela não era juíza, era secretária do Recursos Humanos, ela deu uma risada gostosa, que até hoje eu lembro dessa risada dela. E gritou assim. Hoje também ele é juiz, na época não era, ele era diretor do tribunal. Márcio, a candidata não sabe nem o que é histórico escolar. Ele falou, manda, dispensa ela e passa a outra na frente. Ela me dispensou. E eu aceitei numa boa, porque eu não tinha histórico escolar mesmo, não sabia nem o que era histórico escolar. Aí quando eu fui passando na portaria, hoje já falecido, o seu Augusto, falou, você já rápido? Falei, não, eu não tenho estudo, aí eles não aceitaram. Ele falou, que não aceitaram, mulher? Sobe lá no 10º andar, fala com o senhor que tem um senhor magro, alto, ele não vai te atender, mas dentro daquela sala o presidente está lá dentro. E o presidente não gosta que ninguém fique enrolando, não. Ele vai sair e vai resolver. Isso eu fiz, subi, bati na porta. Ele me ensinou como bater na porta. Quando o diretor saiu, eu falei que era só ia tomar o tempo dele apenas 1 minuto. É que eu passei no concurso, mas não fui aprovada porque eu não tenho histórico escolar. Ele não tinha o que dizer, ficou engolindo saliva, porque realmente ele não tinha o que falar.
O presidente saiu e perguntou, mas por quê? O que é que essa moça quer que você não resolve? Aí ele contou a história. Ele falou, manda a moça descer, manda ela descer, vai para os recursos humanos, ela vai ser admitida sim e vai estudar. Você tirou nota quanto em português? 3. Em matemática? 5. E em conhecimento geral? 10. Então é isso que a gente precisa aqui, é de conhecimento geral. Fui admitida, eu sempre estou dizendo que fui demitida, fui admitida e fui estudar. Então sabe por que eu passei, amigas, no concurso público? Porque eu fui com a certeza, primeiro, quando apareceu aquela mulher na minha porta, bem na hora que meus filhos estavam chorando pedindo pão, eu pensei, foi Deus que mandou essa mulher. Essa mulher não é normal, essa mulher não é uma vendedora de carnê de Silvio Santos. Foi Deus que mandou. Quando eu falei, Deus mandou a mulher me oferecer um carnê, ainda me falar do concurso, não me falar que hoje é o último dia, não me falar do valor o valor da inscrição, isso tá esquisito. É mandado de Deus. Eu fui com a certeza que era Deus que estava mandando. Eu fui com essa certeza. E a outra certeza que eu tinha, não era nem que eu ia comprar uma casa para os meus filhos, ou alugar, ou coisa do tipo. A certeza que eu tinha é que eu ia para ali, toda arrumada, que eu sempre gostei de blusa vermelha e calça preta. Roupa vermelha sempre amei a roupa vermelha e branca. Eu fui, falei, vai que lá eu conheço um partidão, um namorado, eita coisa boa, eu já dispenso o meu marido que está lá em São Paulo, que ele não serve para nada mesmo, e vai que eu arranjo um casamento e ele me tira desse sofrimento. Eu saí pensando nisso também, será mais uma possibilidade. Então, amigas, não tenham medo de fazer concurso público, toda a vida foi difícil. Eu estava disputando aquele concurso público, o presidente falou assim, manda a moça lá para o Recursos Humanos, porque a minha vizinha, que é diretora do Colégio Novo Ateneu, não passou em nenhum lugar. E ela passou no 28º lugar. Se ela passou é porque ela tem conhecimento, ela não foi reprovada, ela passou com nota baixa e a nota que mais a gente precisa é de conhecimento geral. Se a gente precisasse de matemático aqui, a gente contratava Oswaldo Souza. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Oswaldo Souza. Depois eu fui tentar descobrir quem era o abençoado Oswaldo Souza. É o matemático, né? Então, amigas, hoje as pessoas vêem dificuldade em tudo. Vocês têm medo de ir numa empresa grande porque acham que vocês não têm capacidade, porque você é gorda, porque você é estrábil, porque você tem um cabelo feio, porque você não fala bem, porque isso, porque aquilo. Sempre as pessoas estão vivendo no talvez, no achismo, no sempre, no se. E se isso? E se for aquilo? Tira o achismo, tira o se, tira o acho, tira o talvez, bota a certeza, gente, por favor, bota a certeza. Eu sempre tive certeza em tudo que eu queria. Porque quando eu estava fazendo aquela prova, mesmo sem entender de patavina nenhuma, eu já estava me vendo, eu com a casa alugada e meus filhos brincando no quintal e pegando aquele prato de comida e sentando na mesa e chamando para comer. Eu já estava idealizando tudo. Eu não estava entendendo nada, mas eu já estava, na minha mente, eu já estava vendo meus 3 filhos sentados numa mesa e comendo. Eu não estava pensando ali, infeliz, eu vou mostrar para tu, falando com meu marido, eu vou mostrar para você que eu vou passar. Não. Eu nunca fiz nada para os outros, eu nunca fiz nada para... Vou mostrar para você que eu passo, eu vou mostrar para você que eu tenho, eu vou mostrar para você isso. Nunca fiz isso, amigas. Tudo eu faço para mim e comigo mesmo. Eu tenho que estar com a certeza que Deus me dá.
Eu tenho certeza que Deus me dá. Nunca tive essa história de jogar na cara de ninguém. Eu vou mostrar para você que eu tenho. Eu vou mostrar para você que eu faço. Eu vou mostrar para você isso. Eu vou mostrar para você aquilo. E as pessoas ficam com medo de tudo. Concurso público não é bicho de 7 cabeças, não. Vai fazer o concurso público, ou municipal, ou estadual, ou federal. Vai. Mas vai com a certeza, visualizando já onde você quer trabalhar. Visualiza com quem você quer trabalhar, em que órgão você quer trabalhar. A cidade que você quer. Analisa a casa que você quer comprar, ou que você quer morar. O apartamento de que... Vai pensando nas coisas boas para a tua vida. Não vai pensando, eu vou fazer porque eu vou mostrar para minha vizinha que eu passei. Eu vou fazer porque eu vou mostrar para meu marido, aquele sem vergonha, que ele separou de mim, mas ele não sabe o que é que ele perdeu. Ele perdeu, ele não perdeu nada, perdeu tu que é doida. Tu é doida, cheia de dúvida e teu marido não aguenta. Eu estou falando para as mulheres, mas os homens é a mesma coisa. Porque a mulher fica mais fácil da gente falar. Então, tudo é dúvidas. Tudo é dúvida. É medo, é dúvida. Eu não vou porque eu só estudei só até tal coisa. Vai, criatura. Tu estudou só o ensino médio? Vai do mesmo jeito. Quantas pessoas que têm faculdade estão num posto de gasolina trabalhando? Porque ele passou por passar. Não tem medo não bota dúvida em nada. Não tenha medo de nada. Que tudo vai dar certo na tua vida. Tudo vai dar certo. É a dúvida que trava a tua vida. É o medo que trava a tua vida. Que quando você só tem dúvidas e você só tem medo, porque você não acredita, você não tem fé em Deus. Se você tem dúvida e você tem medo, é porque você não tem fé em Deus. Você está aqui vivendo por viver. Você está aqui vivendo por viver. Não fica contando, você vai fazer, você não precisa sair contando a Deus e o mundo que vai fazer, que é outro defeito desgraçado que eu vejo no povo. Eles pensam em fazer alguma coisa, eles não têm certeza, já saem contando para Deus e o mundo. Se tiver uma rádio, eles são capazes de botar na rádio avisando, eu vou fazer tal coisa. Deixa para contar quando acontecer. É tal qual a doença. Você tem um problema de saúde? Conta para Deus e deixa para contar quando você sarar. Eu tive a doença, mas não eu tenho. Porque fica um monte de gente, coitadinha. Coitadinha. Que coitadinha nada. Coitadinha é só vibração negativa e você vai ficar pior. Você vai viver eternamente fazendo tratamento daquela doença porque não tem cura, porque a doença vai e vem, porque você conta para Deus e o mundo que você está doente. Não precisa, só precisa dois para saber da tua doença. Deus e você. Deus e você. É só Deus que resolve. Ninguém mais resolve. Se você está angustiada, está querendo conversar, vai procurar um pastor, que nem eu fazia. Procurava pastor Candinho, da Igreja Quadrangular. Procurava pastor Carlos, da Igreja Universal. Eu procurava o pastor, mas não ia pedir oração, não. Essa história de pedir oração não dá certo. Igreja, faz oração para dona fulana de tal. Sai fora. Deus não tem motoqueiro para ninguém dar recado, não. É você e Deus. E o pastor está lá para ouvir, porque ele sempre me ouviu. E nunca, o pastor me ouvia e fazia oração para mim. Só não botava a mão na minha cabeça, porque eu nunca deixei. Bota a mãozinha aqui no ombro, pastor, tá? Na minha cabecinha, não. Minha cabeça é um local sagrado. Nada de ninguém botar a mão. Eu misturei a história do concurso com a história da doença, porque eu vejo muitas pessoas que conversam comigo falar que está fazendo tratamento de doenças há muito tempo, e eu estou falando assim para que ela entenda. Amiga, a partir de hoje, pare de falar para as pessoas que você está fazendo tratamento, ou que você tem doença tal. Não fale. Obrigada por você ter falado para mim, porque eu vou fazer Ho'oponopono para você e vou mandar para você Reiki. Por isso que eu não estou nem falando quem é a pessoa. Não precisa. No momento que você contou para mim, é que você está falando, Zilda, esse problema é teu, não é meu. Então, quando você contou para mim,
eu já pensei, que Deus, o que eu fiz de errado que essa moça está doente? Você está fazendo tratamento há muito tempo. Você falou que vem há muito tempo fazendo esse tratamento. Mas você vai sair desse tratamento. Porque eu e Deus queremos. Por isso que eu dei uma mudada assim de assunto. E eu sempre vou falar. Eu sempre vou falar. E uma outra coisa também que eu tenho que falar, amigas. Eu estou ajudando vocês. Eu digo que eu estou ajudando, porque eu tenho certeza que vocês ganham, nem que seja um amigo 2. Coisa que eu nem isso ganho. Mas tudo bem que eu gosto de ajudar. Mas as pessoas, preste atenção, as pessoas que vai lá ajudar vocês, eles também estão esperando vocês ir ajudar eles. Porque de repente, eles são igual a mim, todos nós somos iguais. Quando eu vou visitar alguém, que eu deixo o comentário, eu estou esperando a mesma visita com o comentário. E como eu sou uma pessoa muito sincera, porque Deus sabe que eu falo isso, eu espero 2, 3 dias. Se a pessoa não vai, eu volto lá e tiro tudo que eu fiz. Eu retiro tudo. Gente, eu sou assim, sou muito sincera, sou muito direta. Porque Deus sabe da minha vida, Deus sabe da minha capacidade, Deus sabe do que eu faço no dia a dia. Não adianta eu mentir para vocês. Eu espero até 3 dias. Passou de 3 dias, eu volto lá bonitinha e tiro tudo que eu fiz. Tiro tudo que eu fiz. Porque se eu fui lá te visitar, eu estou te esperando você me visitar também. A mesma coisa são as pessoas que vai te visitar. Vamos ter paciência e esperar quando a gente tiver seguidores. Enquanto a gente não tiver seguidores, for só inscrito, felizmente é isso que acontece. Quem vai visitar você está esperando o retorno também. Isso é fato. Isso é fato. Entendido? Então, por isso que eu sempre tenho que dar essas misturadinhas, porque são coisas que eu tenho que falar. Então, tá explicado. Contar só para Deus. Falar só para Deus. Esperar só em Deus. Fé só em Deus. E mais nada. Tá angustiado? Vai para a igreja e procura um pastor e fala com ele. Desabafa para o pastor. Que o pastor não vai passar o assunto para frente. E de preferência você fala, pastor, não precisa pedir oração para ninguém. Eu só quero a oração sua. Só isso. Ai, mas que eu tenho 10, não sei o que, oração é melhor. Não tem nada a ver. Porque eu sarei de câncer e driblei tudo na minha vida, orando no meu quarto, orando no meu banheiro, prestando atenção nos meus pensamentos no dia a dia. Quando eu fui para a Igreja Universal, que apareceu Edir Macedo na tela, que disse que era o diabo que botava doença, eu acreditei. Foi Edir Macedo falando para o mundo inteiro. É o diabo. E eu entendi que é o diabo mesmo, porque aí eu fui analisar. Eu não quero que meus filhos sofram, como é que Deus vai querer que eu sofra se eu sou filha dele? Não tenho, quero saber dessa doença. E assim, minhas amigas, é assim que a gente vive. Tá angustiada, vai para uma igreja. Conversar com o pastor. Eu ia conversar com o pastor Carlos da Igreja Universal, eu ia conversar com o pastor Candim da Igreja Quadrangular. E eles sempre me atenderam muito bem e todos os pastores, todas as missionárias atendem bem. Não pede oração para a igreja toda. Porque todo mundo vai ficar coitadinha, 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 coitadinha é o diabo. Quem é coitado é o diabo, não é nós não. Nós não somos coitadinhos porque nós somos filhos de Deus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.